Olá pessoal, agora nós vamos falar sobre polarização de uma antena. O que é a polarização de uma antena? A polarização de uma antena é definida como a polarização da onda radiada pela antena. Ela indica a direção do campo elétrico da onda radiada, geralmente na direção de máxima radiação. Uma antena ela pode irradiar campos elétricos com diferentes posicionamentos, com diferentes inclinações em função da direção de propagação. Então, a direção tomada como referência geralmente é a direção de máxima radiação. Eu vejo na direção de máxima radiação a direção do vetor campo elétrico e isso define a polarização da antena. Quem quiser ter um pouco mais de detalhes sobre polarização, dá uma olhada na aula 14, tá? Da playlist sobre ondas planas uniformes aqui mesmo no canal e vocês vão ter um pouco mais de informações sobre polarização. Aqui a gente vai focar um pouco mais nas antenas, né? Então, algumas coisas são similares ao que a gente já viu. Então, se o campo elétrico é uma função do espaço e do tempo e tem duas componentes, uma onda que se propaga no sentido positivo de Z, então, nós já tínhamos visto, e vamos rever de novo aqui, vamos ver mais uma vez, que a ponta do vetor campo elétrico descreve uma elipse no plano XY à medida que a onda se propaga, saindo aqui do plano da tela. As características dessa elipse vão depender da amplitude da componente horizontal, E1, da amplitude da componente vertical, componente J, componente Y, E2, e do ângulo de defasagem entre essas componentes, horizontal e vertical. Tá? Então, algumas características dessa elipse de polarização, uma delas é a razão axial. Razão axial, por definição, é o tamanho do braço maior da elipse dividido pelo braço menor. A razão axial é um número que varia entre 1 e infinito. Se a razão axial é igual a 1, a minha elipse é uma circunferência. Então, nesse caso, eu teria uma onda com polarização circular. E se a razão axial é igual a infinita, por exemplo, se o AB aqui é igual a zero, essa elipse ela é degenerada num segmento de reta, eu teria uma polarização linear. Então, no caso mais geral, a polarização de uma onda eletromagnética é elíptica. Certo? Mas nós temos os casos particulares, os tipos particulares de polarização. Aqui tem também esse ângulo tal, conhecido como ângulo de tilt da elipse, também por geometria analítica ele pode ser obtido a partir dos parâmetros E1, E2 e φ. Certo? Polarização linear. Na polarização linear, o vetor campo elétrico aponta sempre na mesma direção à medida que a onda se propaga. Então, aqui eu repeti a expressão do campo elétrico, tá? Um caso particular de polarização linear é a polarização vertical, em que apenas a componente vertical está presente, ou seja, E1 igual a zero, né? Não tem componente horizontal. Significa dizer que a onda está se propagando e o meu campo elétrico sempre aponta na direção vertical. Pode ser positiva ou negativa, né? Mais para cima ou para baixo, mas é sempre na vertical. Então, aqui tem uma antena parabólica com uma cornetinha e aqui tem uma onda cujo campo elétrico está sempre na vertical. Tenho também a polarização horizontal, que é um outro caso de polarização linear, em que a componente vertical é nula, então sobrou apenas a componente horizontal. Geralmente, o que se fala horizontal e vertical, tenho como referência o solo. Então, uma antena, o solo está na horizontal. Se eu tenho um campo elétrico paralelo ao solo, a gente diz que a onda, a antena tem polarização horizontal. Se o campo elétrico é perpendicular ao solo, a gente diz que a onda tem polarização vertical, a antena também. Tá certo? Aqui no caso de polarização horizontal, então, eu tenho o campo elétrico sempre paralelo ao solo, campo elétrico horizontal. E por fim, eu posso ter uma polarização inclinada, né, que não está nem na vertical nem na horizontal, mas está numa posição constante aqui. A condição para que se tenha polarização linear inclinada é que φ seja igual a zero, componente horizontal e componente vertical estejam em fase. Lá na aula 14 tem uma animação que mostra por que isso é necessário. Tá? Então aqui tem um exemplo de uma polarização inclinada, né, linear. O campo elétrico está sempre na mesma direção, mas ela não coincide nem com a direção vertical, nem com a direção horizontal. Repetindo, para que se tenha polarização linear genérica, as componentes horizontal e vertical têm que estar em fase.
Aqui eu tenho alguns exemplos de antenas que operam com polarização linear. Aqui uma antena do tipo dipolo. Nós vamos estudar todos esses tipos de antenas ainda, tá? Aqui é mais para ilustrar. Antena dipolo. Aqui tem uma antena trombone ou dipolo dobrado. Tá? Nesse caso aqui ela tem uma antena, pela posição dela, ela está com polarização vertical. Se eu colocasse essa antena paralela ao solo, seria uma antena com polarização horizontal, mas linear em qualquer caso. Aqui é uma antena patch, tá? Uma antena impressa, uma antena planar, que também irradia um campo elétrico sempre na mesma direção. Tá? Uma antena com polarização linear nesse caso. Tá? Aqui um monopolo, certo? Aqui a gente também vai falar sobre monopolos, é uma antena com polarização linear. Aqui uma antena log periódica, também conhecida como antena espinha de peixe. Então, nesse caso aqui, para captação de TV, por exemplo, ela está na horizontal, então é uma antena com polarização, nesse caso, horizontal. Aqui uma antena aguda, que parece uma log periódica, mas apenas um dos elementos aqui, uma das varetinhas aqui é alimentada. Nós também vamos falar sobre isso. Essa daqui, dependendo da maneira que eu coloco, se eu coloco as varetinhas na vertical, ela vai radiar uma onda com polarização vertical. Se eu coloco horizontal, horizontal, certo? Aqui uma antena corneta, então o meu cabo coaxial é ligado aqui dentro tem uma ponta de prova. Se essa ponta de prova está na vertical e está na vertical, vai radiar uma onda com polarização vertical. E aqui uma antena patch com polarização dupla. Se eu conectar o sinal num lado, ela vai radiar com uma polarização. No outro, vai radiar com uma polarização ortogonal, radiar ou receber. Tá? Seria até mesmo possível, se eu colocasse aqui uma excitação e aqui uma outra excitação, alimentação, as duas em fase, ela radiaria uma onda com polarização linear. Se elas duas tivessem a mesma amplitude, seria com ângulo de 45 graus. Variando a amplitude, mantendo a fase igual a zero, eu consigo variar o ângulo da polarização linear. Certo? Então, esse é um caso particular. Outro caso particular bastante importante na prática é o de polarização circular. Então, na polarização circular, o vetor campo elétrico gira numa circunferência no plano XY à medida que a onda se propaga. Tá? Então, aqui está a expressão, certo? No caso mais geral é elíptico, mas quando E1 e E2 são iguais e as componentes estão em quadratura de fase, eu tenho polarização circular. Então, para que se tenha polarização circular, as duas condições devem ser obedecidas simultaneamente. Campos com amplitudes iguais, mas isso não basta, porque eu posso ter amplitudes iguais e polarização linear, por exemplo, desde que os campos as componentes estejam em fase. Então, adicionalmente, é necessário que componente horizontal e componente vertical estejam em quadratura de fase, defasados de mais ou menos 90 graus. Então, eu tenho duas opções, mais ou menos 90 graus. Se o ângulo é menos 90 graus, a gente tem o que se chama de polarização circular direita. Aqui, Red Hot Chili Peppers, tá? Right Hand Circular Polarization. Significa dizer que a onda se propaga no sentido do polegar, da minha mão direita, e o campo circula, ele gira no sentido dos dedos, minha mão direita, polarização circular direita. Se a defasagem aqui θ for igual a mais 90 graus, aí é polarização circular esquerda. A onda se propaga no sentido do polegar da minha mão esquerda e os dedos giram, tá difícil aqui, e os dedos giram no sentido que a onda, que o campo elétrico está girando. Tá certo? Aqui nós temos alguns exemplos de antenas com polarização circular. Essas duas aqui, antena de anel, antena, não sei exatamente o nome, um dipolo modificado, são antenas para transmissão de rádio FM. Elas têm polarização circular. Rádio FM, quase sempre a transmissão se dá com polarização circular, depois eu falo por quê. Tá? Aqui nós temos antenas, estão fora de escala, tá? Essas antenas são bem pequenas, essas outras aqui são antenas para drones, aqueles drones de corrida. Tá? São veículos em primeira pessoa, que a pessoa coloca um óculos, então são antenas com polarização circular. Tá? Então as antenas com polarização circular têm algumas vantagens que eu vou comentar daqui a pouco. Tá? Aqui tem uma antena helicoidal, eu tenho uma onda, tá, que sai com polarização circular, dependendo do sentido que eu giro a hélice, eu posso ter polarização circular direita ou esquerda. Aqui uma antena impressa, em que eu tenho a minha alimentação e a minha alimentação foi dividida em duas partes ortogonais. E aqui, ó, o sinal que sai daqui até aqui, ele anda uma distância L, ele chega aqui com uma certa fase.
Aqui ele vai andar um pedaço maior. Quanto maior? Lambda sobre 4 maior. Então, ele vai dar uma distância maior, vai chegar aqui atrasado de 1/4 de ciclo. Vai chegar 90 graus defasado. Então, eu tenho duas alimentações, tá? Desprezando aqui o decaimento nas linhas, que é realmente muito pequeno, vão chegar aqui com a mesma amplitude, certo? E defasados de 90 graus. E esse patch aqui, ele vai irradiar uma onda com polarização circular. Tá? Aqui eu tenho uma antena evolutiva, uma antena bem pequenininha. Ela foi um projeto já antigo da NASA. Tá? Por que evolutiva? Porque ela foi projetada usando técnica chamada algoritmos genéticos. É um algoritmo que segue as leis da evolução, cruzamento, mutação, etc. Tá? Então, foge do escopo aqui dessa disciplina, mas é bem interessante. Então, o computador, ele projetou essa antena tem um determinado diagrama de radiação requerido e polarização circular, certo? Uma coisa bastante importante associada à polarização das antenas é o fator de casamento de polarização, PMF. Então, a polarização da antena receptora nem sempre é igual à da onda recebida, caracterizando um descasamento ou desalinhamento de polarização. Eu posso ter o meu campo elétrico chegando assim e amanhã minha antena estar assim, não tem alinhamento. Aqui está perfeitamente alinhado, aqui está completamente ortogonal, tá? A quantidade de potência que a antena extrai da onda recebida não será máxima se houver esse desalinhamento ou esse descasamento. Tá? Esse fator de casamento de polarização, que lá na aula 14, no contexto de ondas eletromagnéticas, eu já falei sobre isso, falando da lei de Malus, ou lei de Malus, tá? É exatamente a mesma coisa. O fator de casamento de polarização, da sigla em inglês, tá? É igual ao cosseno ao quadrado do ângulo ψp. O que é ψp? É o ângulo entre as direções de polarização da onda recebida e da antena receptora. Tá? Esse fator varia entre 0 e 1. Tá? Então, aqui, ó, ψp igual a 0. Aqui, ψp igual a 90. Aqui é algum valor intermediário. Então, quando estão alinhadas as polarizações da antena receptora e da onda recebida, se P igual a 0, o PMF vale 1, valor máximo. Se eu tenho completamente ortogonal, se P igual a 90, não recebi nada, tá? A antena não captou nada, teoricamente nada, então esse PMF seria igual a 0. Muitas vezes, geralmente o PMF, o fator de casamento de polarização, é dado em decibéis, então é 10 log de PMF. Como ele é um número que varia entre 0 e 1, log de um número entre 0 e 1 é sempre um log negativo. Então, esse PMF aqui em decibéis ele é negativo. Então, muitas vezes é chamado de fator de perda da polarização. Tá? PLF, fator de perda de polarização. Quanto que eu perdi no meu sinal recebido por conta do desalinhamento da polarização. Tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, aqui eu tenho intracejado a antena receptora, ou o campo elétrico da antena da onda recebida, aqui tanto faz qual, certo? Então, aqui eu tenho a minha antena receptora na vertical e o meu campo elétrico na vertical. Então, nessa situação, eu tenho um alinhamento perfeito. Então, as polarizações estão ajustadas, alinhadas, estão casadas. O fator de casamento de polarização é igual a 1. Toda a potência recebida é a máxima que eu poderia receber. Aqui eu tenho um desalinhamento parcial. O meu ψp está entre 0 e 90. O meu campo elétrico, por exemplo, está inclinado em relação à antena receptora. Então, a potência recebida é alguma, mas ainda não é máxima, está entre 0 e máximo. E no caso extremo, em que o meu ângulo ψp é 90 graus, o campo elétrico é perpendicular à antena receptora, então eu tenho um descasamento total. A potência recebida é 0. Teoricamente é 0, tá? Mas tem vários outros fatores que fazem com que não seja exatamente 0. Reflexão do solo, reflexão dos obstáculos, mas ainda assim, quando eu tenho descasamento de polarização, a potência recebida é bem menor, tá certo? Aqui eu tenho uma tabela bem interessante, que é a tabela de rejeição de polarização, tá? Bom, o que significa isso? É como se fosse uma matriz. Nas diferentes linhas, eu tenho a polarização da antena receptora. Então, na primeira linha, eu tenho uma antena com polarização vertical. Segunda linha, horizontal.
circular esquerda, circular direita, linear inclinada de 45, linear inclinada de 45 para o outro lado. Tá? Nas colunas eu tenho a polarização da onda recebida, exatamente as mesmas aqui, tá? O que eu tenho na diagonal principal? Na diagonal principal eu tenho o alinhamento perfeito entre a polarização da antena receptora e a polarização da onda recebida. Logo, eu perdi 0 dB porque eu não tenho nenhum tipo de desalinhamento na diagonal principal. Por outro lado, quando eu tenho polarizações ortogonais, por exemplo, se eu tenho uma onda com polarização, uma antena com polarização vertical e uma onda com polarização horizontal, eu tenho uma atenuação total, uma atenuação infinita do sinal recebido, não recebi nada, certo? E isso, então, eu tenho infinito aqui, ó, sempre que eu tenho infinito, são para os casos de polarização ortogonal, em que o sinal recebido foi completamente atenuado, eu perdi completamente o sinal por conta de desalinhamento completo de polarização. Em todos os outros casos, eu tenho um valor de 3 dB. O que significa 3 dB? Metade da potência. Então, se eu tenho uma antena com polarização vertical e ela receber um sinal com polarização circular esquerda ou direita, eu vou receber a metade da potência. Ou uma polarização inclinada assim ou assim, vou receber a metade da potência. Tá? Se for horizontal, também, tá? Metade da potência. Se eu tiver uma antena com polarização circular, esquerda ou direita, e a onda chegar com polarização vertical ou horizontal, ou na verdade qualquer polarização linear em qualquer posição, ainda assim eu vou receber 3 dB, só vou perder 3 dB, eu vou receber a metade da potência máxima que eu poderia, mas vou receber alguma coisa. Então, por conta disso, por exemplo, aqueles anteninha para veículo de drone, ela tem uma polarização circular. Por quê? A onda que eu vou transmitir para ela, independentemente da posição da antena, certo? Ela sempre vai receber alguma coisa. Se eu colocasse uma antena com polarização vertical, linear, talvez a antena estivesse assim e o sinal chegasse assim. Cortaria a comunicação e o drone bateria, certo? Rádio FM. Rádio FM transmite em polarização circular. Por quê? Porque os receptores têm antena em cima do automóvel assim, antena na vertical, antena em casa assim, não se sabe qual é o posicionamento da antena. Logo, se eu transmito em polarização circular, qualquer que seja a posição da antena receptora, tá, vai receber alguma coisa e já vai funcionar. Isso é interessante. Tá certo, pessoal? Uma outra coisa. Também, quando uma onda eletromagnética atravessa um plasma, tá? Por exemplo, a ionosfera, ela sofre um giro na sua polarização. Então, se eu quero fazer uma comunicação com uma sonda que está lá no espaço e essa onda lançada pela sonda, se ela pudesse sofrer essa rotação de polarização, chamada rotação de Faraday, foi o Faraday que descobriu esse fenômeno, tá? Se eu coloco aqui na base na Terra uma antena na vertical e lá na sonda vertical, quando atravessa a ionosfera, poderia chegar aqui na horizontal. Depende da latitude, do horário do dia, do clima, etc. Não se tem controle. Então, é muito melhor, nesse caso também, transmitir em polarização circular. Porque se eu giro um círculo, ele continua sendo um círculo. Então, eu vou continuar captando o sinal. Tá? Então, tem muitas coisas interessantes aqui. E polarização, isso aqui é só um resumo. Tá? Um dia eu ainda vou fazer um curso completo sobre antenas e a gente vai falar muito mais sobre isso. Então, a gente termina aqui a parte de polarização. Na próxima aula, nós vamos falar de um parâmetro que é muito mais relacionado às antenas receptoras. É a abertura efetiva, mas é assunto para depois, então. Tá certo, pessoal? Até a aula que vem.